Olá, muito boa noite. É muito bom a gente estar por aqui de novo. Deixa eu chamar aqui, né, as pessoas para poderem participar. Que esse horário as pessoas assim ainda estão no trabalho, estão em suas atividades, mas a gente vai começar a chamar as pessoas para participarem da live, né? Para que possa brilhantar o nosso trabalho, porque são as pessoas que fazem a diferença para que tudo possa ser melhor. Então, vamos chamar um pouquinho. Chamando. Olá, tudo bem? Estou vendo aí que o Luiz já chegou, né? A Dani também. Muito boa noite, né? Então, vamos convidar aí o nosso amigo Luiz. Vai chamando aí, Luiz, algumas pessoas para poder participarem. Oi, Cássia, que bom te ver aqui. Tô com saudades, hein? Quanto tempo que eu não te vejo por aqui. Tá, ô Maria Helena, que prazer te ver aqui, né? Vamos aguardando aí um pouquinho o Luiz chegando. Hoje a gente vai falar de um tema maravilhoso. Seja bem-vindo, Luiz, mais uma vez aqui na nossa live. Antes, deixa eu só falar rapidamente aqui, que eu estou dando as boas-vindas, né? Mas tem pessoas que assistem a nossa live e às vezes não nos conhecem ainda, né? Então, o meu nome é Rosemary Sá, eu sou coach aí de autoliderança e aí estamos trabalhando hoje um tema que é muito importante, que é lealdade e confiança. Agora seja bem-vindo, Luiz, se apresenta. Boa noite, obrigado mais uma vez por me chamar para estar junto aqui nessa live aí com um assunto bastante empolgante, né? Que é falar sobre lealdade, sobre confiança. Tem várias formas de você ver esses assuntos, né? E impactar na sua vida e nas suas decisões, nas suas escolhas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje e bacana, está aí a Cássia, a Maria Helena já está aí, muito bem-vinda. Né? É muito bom a gente estar participando dessa live aí. E manda um aviãozinho aí para mais pessoas estarem junto da gente aqui, que vai ser um grande prazer a gente cada vez ficar mais feliz de ter vocês aqui, as pessoas que entrarem, para a gente poder cada vez mais trazer conteúdos relevantes. Não é, Rose? Muito bom. Obrigado por me chamar mais uma vez. Ah, que bom que você está aqui. Maria Helena, estava falando agora há pouco de você, né? Falando bem, por sinal. Mas depois aí no finalzinho o Luiz vai deixar aí um recado até para você também. Hoje a gente vai falar de um tema, gente, que ele é muito impactante. E não é só em relacionamento, é na vida de forma geral. E que muitas pessoas ainda têm dificuldades em entender por que ainda impacta tanto, né, nos relacionamentos e tanto na vida pessoal como profissional, que é a lealdade e a confiança. Então, assim, eu queria primeiro, Luiz, começar a convidar as pessoas aí a dizer para a gente o que é lealdade para cada uma delas, que eu acho que é uma coisa bem bacana, né, da gente saber, perceber como é que é para cada um de nós, né, essa lealdade. É verdade, porque, antes eu tinha colocado, né, é, lealdade é uma coisa muito mais profunda do que nós na rotina aí ouvimos falar. Né? Tem conceitos aí, às vezes, muito simples sobre o que é lealdade, mas quando você começa a analisar, começa a entender como funciona, você vê que é uma coisa muito mais profunda. E aí vocês podem colocando aí, quer que vocês entendem o que vem a ser lealdade, né? Porque aí nós vamos trazer várias formas de entender como isso é muito importante para nós no nosso dia a dia. Né? Bom,
Ah, a Dani botou, quer não trair alguém. Vamos ver quem mais vai botar alguma coisa. Mas, Rose, mas muitas pessoas entendem que a lealdade é uma forma de trair. Será que é isso só em termos amorosos ou em termos assim, vamos dizer assim, de você fazer alguma coisa que vá afetar a pessoa, ou é muito mais do que isso? O que é que você acha? Será que a gente já pode falar? Estava esperando ver se as outras pessoas colocassem Coloca aí. alguma coisa aí. Ah, Maria Helena colocou grande transparência, sim. Que Também é uma forma bacana! bacana. Vamos ver. Será que mais alguém tem aí alguma nova percepção aí do que seria, né, essa lealdade? Porque, assim, a gente está trazendo hoje três coisas diferentes. Né? A gente está trazendo aí a lealdade, a confiança, e a gente vai trazer aqui também um pouquinho a fidelidade. Olha só, que as pessoas fazem um pouco de confusão por conta disso, né? Ah, a Cássia botou ali, ó, quer ser transparente para as pessoas. Sim, é, Que... a pessoa, quando ela é sua essência natural e não está muito preocupada com o que, é que os outros estão pensando, isso é uma forma de ser o que ela é, né? Assumir o que ela é, saber que ela é um ser humano, que ela tem virtudes, tem defeitos, acerta, erra. Então é isso mesmo, tem tudo a ver, né? Essa transparência de se aceitar como é realmente, como é que ela funciona, como é que ela se comunica com as pessoas, isso é muito bacana. Isso é uma forma de ser leal. É não usar máscara, não fingir ou mostrar ser uma outra pessoa que não é. Né? Isso aí é uma das partes importantes que mostra esse grau de lealdade. Né? Assim, a gente observa, Luiz, que assim, em casais, às vezes as pessoas elas falam muito sobre fidelidade, né? Que no caso aí confundem às vezes um pouco da lealdade com fidelidade. E aí a gente pode falar aí que a fidelidade é a questão aí de honrar as promessas, né? Quantas vezes será que a gente já não prometeu a alguém, né, sobre alguma coisa e não cumpriu? Né? Então, a fidelidade, ela trata aí de um acordo que as pessoas fazem entre si, né? Então, isso aí que tem a ver aí com a fidelidade. E quantas vezes aí você não foi, rompeu, né? Ou traiu, deixou de fazer uma promessa que você cumpriu, né? E às vezes essa promessa é até consigo mesmo, não precisa nem ser aí com uma outra pessoa, né? Isso aí acaba, às vezes, trazendo aí algumas dificuldades na vida da pessoa. Então, assim, a fidelidade aí, então, eu até procurei hoje lá no dicionário para olhar, que eu queria trazer uma coisa bem bacana, assim, para que as pessoas pudessem aí entender sobre isso. Então, um acordo que implica aí uma série de responsabilidades, né? E que é suposto e não ser violado por nenhuma das partes, né? Prometer. Então, aquela promessa, assim, um compromisso, né? E aí, a gente vai falar agora, então, da lealdade, né? Que essa palavra aí, ela vem do latim, e aí aí, assim, no dicionário, é isso que eu acho que é interessante. Ela vem como sinônimo de três outras palavras. E eu acho que talvez seja por isso que costuma trazer aí algumas dificuldades da pessoa entender, né? Que ela está como sinônimo no dicionário aí de fidelidade, de dedicação e sinceridade. Então, essa aí é uma das coisas que acaba acontecendo. Oi, Regina, seja bem-vinda. Muito bom te ver aqui. Então, essas palavras, elas têm importâncias e são diferentes, né? Então, eu vou trazer aqui da confiança, tá? A confiança, ela tem a ver com fé, né? Tem a ver com lealdade também. Então, se a gente traduzir assim, ao pé da letra, juntos na fé. E aí, vem falando que a lealdade significa uma qualidade ou ação de quem é leal. Então, como algumas pessoas colocaram aí, né? Leal é quem é sincero, quem é franco, quem é honesto, quem é fiel aos seus compromissos. Então, é aquela virtude, né? Que a gente tem a ver com os nossos valores. E, assim, uma coisa que eu achei bem interessante enquanto hoje eu estava estudando,
E foi uma questão muito profunda que me trouxe aqui essa questão da lealdade, né? Que a lealdade ela tem a ver com valores que você tem e que muitas vezes você deixa de cumprir, né? E aí você se sente mal. E você não aceita que o outro não seja leal. Depois, durante a live, a gente vai falando aí de muitos exemplos que a gente possa estar trazendo aí para as pessoas. Então, assim, será que aí a próxima pergunta seria assim: a pessoa leal, ela transmite confiança? O que vocês acham? Vamos ver o que eles acham. O que você acha, Luiz? É, assim, quando você muito bem colocou aí, né? Nós somos analista comportamental training, uma ferramenta americana que tem várias formas de encarar essa lealdade, né? E aí, digamos assim, né? Quando essas pessoas que têm uma lealdade alta, realmente é uma pessoa muito confiável dentro dessa análise comportamental, porque ela pode não estar muito concordando com alguns aspectos que você está fazendo, mas ela não vai expor as pessoas que ela tem amizade, que ela ama, para poder, vamos dizer assim, colocar em xeque essa cumplicidade que ela tem com essa amizade, com esse relacionamento. Então, uma pessoa que pode se considerar assim também no lado também, como profissional também, ela dentro do contexto da sua equipe, ela não vai trair ninguém, ela não vai fazer nada que comprometa. Ela pode até chegar para a pessoa, conversar, falar sobre alguns pontos em particular, mas quando tiver assim um público externo que não conhece aquela equipe, não conhece aquelas pessoas, ela não vai de maneira alguma expor alguma situação que coloque em xeque aquilo que está sendo colocado ali. Né? Então, é uma pessoa extremamente confiável, sim, nesses aspectos. Né? Assim, quando você falou aí, né? Então, assim, se a pessoa leal, ela transmite confiança, né? Isso é muito importante nos relacionamentos. A gente pode dizer aí que uma das bases do relacionamento é a confiança, né? E se a pessoa ela é leal, ela também demonstra aí confiança, né? Isso daí é um dos pilares que a gente poderia dizer aí de um casamento, ou poderia dizer de uma relação de amizade, a gente pode falar de um negócio também, né? Porque quando você perde a confiança na outra pessoa, ai, é bem difícil às vezes, né? Olha eu falando a palavra difícil, mas nesse aspecto aí, acho que é um dos poucos aspectos que eu considero que é difícil de você recuperar. É a confiança quando ela é quebrada de alguma coisa que ambas as partes firmaram. Que é um contrato, eu diria assim que a confiança é algo que você dá de graça para a pessoa. E quando a pessoa rompe esse elo aí, é bem complicado da gente recuperar aí essa confiança, né, com a pessoa, né? E vocês, gente, como é que tem sido aí a vida de vocês? Será que vocês tiveram já alguma dificuldade ou algum desafio nessa questão aí? Vamos ver, Luiz, será que as pessoas vão comentar aí? E você, aqui no seu dia a dia, você já teve alguma pessoa que tenha quebrado aí a sua confiança? Como você colocou aí, sim, nós temos que conviver com todos os aspectos, né? Assim, são experiências, né? São experiências. Você pode até ter alguma situação aí que você fique um pouco chateado, né? Mas só que é impossível você conviver com pessoas 100% no nível de lealdade que você tenha. Né? Quando você tem uma lealdade alta, você colocou muito bem agora há pouco ainda. Você acredita que todo mundo vai ser na mesma intensidade que você leal. Né? Mas é impossível de você cobrar das pessoas o mesmo nível seu de lealdade. E também uma pessoa que assim, tem uma lealdade mais baixa, pode ser que ela tenha acontecido, você tem que ter uma empatia também.
pode ser que tenha acontecido algum aspecto na vida dela que mexeu muito, abalou muito ela. Então ela se recolheu, ela deixou de ter aquela intensidade de lealdade exatamente por ter tido essa situação que impactou muito, mexeu muito com ela. Foi muito agressiva para ela entender, para ela aceitar. Então é assim muito delicado você fazer um tipo de julgamento, talvez, e ter isso como, digamos assim, como um valor que vá mensurar acreditar ou não, ou não dar uma oportunidade ou não. Né? Então tem que pensar bem, vendo por esse outro ângulo também. Né? Viu só como é que o Luiz pega pesado? Ele logo vem trazer empatia aqui nessa situação da confiança. Assim, né, da confiança e da lealdade, que elas estão atreladas, né? Que a confiança é aquele sentimento que você acaba depositando aí naquela pessoa, né? E a lealdade já é um valor, né? Que, como ele falou, esse valor ele é muito profundo. Ele tem a ver com os princípios que você tem perante a vida, aquilo que você aprendeu. E isso, inclusive, eu estava pesquisando hoje, ela também tem muito a ver até com a espiritualidade, com a fé das pessoas, né? Então, por isso é que mexe tão profundo, né? É um pilar, gente, que imagine assim, numa pirâmide, tá? Esse pilar da espiritualidade é um dos pilares mais altos que existe nessa pirâmide. Então, por isso que ela afeta tanto as pessoas, tá? E ela, às vezes, traz aí diversas dificuldades para as pessoas também. Então, assim, ainda que a gente tenha que dar oportunidades, tem que ter a empatia, né? Tudo isso a gente sabe, mas em algumas situações a gente precisa pensar bastante, né? E às vezes isso acontece no trabalho, muito no trabalho. Eu me lembro que, quando eu era bem jovem, no meu primeiro emprego, a primeira experiência que eu tive nessa questão da lealdade foi assim, que uma pessoa, eu trabalhava, eu era gerente de um banco, e uma pessoa ela tinha cometido lá uma falha grave, né? E eu fiquei sentida por perceber que ela foi desleal. Não comigo, que ela não me roubou nada, mas sabe aquela coisa inocente que você tem, um valor que você tem quando você acredita na pessoa, né? E a pessoa, ela rompeu aquilo. Eu me lembro que foi a primeira experiência que eu acho que eu tive na vida, foi essa questão aí. Seja bem-vindo, Denilson. Então, assim, a primeira oportunidade que eu tive para conhecer isso de perto. Então, assim, quando você é impactado nos seus relacionamentos também, quantas vezes será que você não teve uma amizade, que aquela amizade que você tinha, que você acreditava tanto, e que a pessoa contou um segredo seu, ou de repente aí deixou de ser seu amigo por alguma coisa que aconteceu, que nem foi aquilo que realmente aconteceu, e ela não procurou saber o que foi. Então, assim, como eu atendo muitas mulheres, Luiz, isso aí são coisas muito comuns que elas nos relatam, né? Aí, assim, isso acaba acontecendo, né? Junto com a gente. Então, Luiz, e aí? O que você acha disso? Não, eu acho que realmente, né, é muito relativo a essa questão, né, do, de você ver esse ponto de vista aí, né? Porque, na verdade, né, a pessoa, quando você acredita ter uma amizade ou ter alguma coisa, mas você tem que pensar uma coisa, né? Olha aí, boa noite, Jô. A Jô aí entrando aí. Oi, Jô, tudo bem? Aí, o que é que acontece, né? Você, quando pensa... Eu já tive muitas situações das pessoas terem uma amizade muito grande, ter isso, tudo. Aí depois a vida ela é fluídica, como é dito, né? Ela é líquida, ela flui, ela vai. E vão acontecendo coisas diferentes. A pessoa, por exemplo, você tem amizade, as pessoas vão se casando, vão construindo suas famílias, vão mudando, às vezes, de estado, mudando de bairro, mudando de escola, mudando de local que você frequenta, que elas frequentam.
e acontece naturalmente, querendo ou não, um certo distanciamento. Isso seria uma deslealdade? Eu não vejo como uma deslealdade. Eu vejo como uma circunstância, circunstancial. A pessoa teve uma nova questão na vida dela, de um valor diferente que ficou importante, ela passou a trazer aquele valor acima daquelas amizades, acima daqueles convívios que ela tinha. É muito raro você pegar as pessoas que você conheceu desde lá do início, quando você começou a estudar, e hoje você ainda tem amizade com ela. Talvez você só tenha uma, talvez só tenha duas, ou talvez nenhuma, não sei. Aí vocês, quais são a experiência de vocês? Mas tudo isso, a Joy bem colocou, faz parte da vida. Né? A vida, ela muda, ela se transforma, você se transforma, você muda, você pensa diferente. Os valores que você tinha quando você era jovem, quando você estava lá na sua infância, quando você estava lá na sua adolescência, mudou tudo. Para essas pessoas também mudou, elas pensam diferente, fazem as coisas diferentes com pessoas diferentes, convivem com meios diferentes. E tem o detalhe também do conhecimento. Quanto mais você se capacita, mais você adquire, você se apropria de competências, você passa a pensar diferente. Aí, se aquelas pessoas não buscaram também alguma coisa assim para evoluir em termos de conhecimento, elas mesmo se sentem distanciadas de você. Isso às vezes acontece mais perto do que você possa imaginar, esse fenômeno. Às vezes, num casal, num relacionamento, acontece isso também. Não quer dizer que um é desleal com o outro, mas só que um valoriza o crescimento pessoal e o outro não. E aí? Como é que fica isso aí? Essa Olha, aproximação? essa pergunta aí, ela, assim, esse parâmetro que você trouxe aí, ele foi bem, digamos assim, pertinente, né? Porque se você for pensar, será que essas pessoas, quando elas se casaram, né? Qual foi a lealdade que eles tinham um com o outro? Será que elas foram fiéis com elas, tiveram uma confiança de mostrar quem elas são de verdade, que mostrou tudo dela? E aí eu começo a fazer uma pergunta para você, né? A pergunta seria a seguinte: será que quando a pessoa ela iniciou o relacionamento com ela, eu não estou falando nem de casamento, nem de namoro, estou falando do início, né? Será que ela realmente falou tudo, mostrou o que ela pensava de verdade ou ela escondeu? E esse ponto aí foi pesado. Você também falou de mim, mas você pegou pesada. Que às vezes as pessoas só vê o lado aparente, são tudo flores, né? Tudo bonito, as pessoas falam coisas bonitas. E no caso do homem fala muita coisa bonita, no caso da mulher está sempre sorrindo, está agradável, tá maquiada, está sorridente, está bem trajando, um traje bonito, atraente, está sempre alegre, né? E aquele lado natural do ser humano, que é um lado que está oculto. Será que foi mostrado aquele lado? Será que foi falada a verdade da essência da pessoa para outra entender que ela é um ser humano comum, que tem erros, falhas também, que também tem um lado também sombrio, também na dualidade comum do ser humano? Será que isso aí foi feito que depois passam-se anos, né, e a pessoa se faz diferente, a outra também é diferente, porque começa a viver o relacionamento no dia a dia? Será que não tem um impacto aí diferente que pode mostrar? E a pessoa que eu estou não é aquela que eu conheci? Isso é muito importante, mostrar a sua essência, ser você mesmo, ser, como a Cássia bem colocou, você ser transparente. É assim mesmo, se quiser eu sou assim. E se não quiser, tudo bem também, né? É aquela É questão bem de... assim, né? Não, você entender bem. Não é você ser tão direto assim, mas você ser natural, ser comum, ser quem você é. Não fingir ser uma personagem diferente do que você é, né? Assim, a Dani colocou aqui uma coisa que assim é muito pertinente e relevante mesmo nos relacionamentos, que às vezes as pessoas, ela logo no início, elas não querem mostrar os defeitos dela, né?
Primeiro que algumas vezes a pessoa procura não enxergar os seus defeitos. Já começa assim, ela procura esconder quem ela é de verdade. E aí, às vezes, ela não é leal a ela mesma, né? Então, assim, ela procura não olhar para dentro dela, ela procura não enxergar as dificuldades que ela tem e vai tampando aquilo, né? Fingindo que aquilo não existe. Coloca uma máscara diferente para sobreviver na sociedade. Isso eu já vi acontecer muitas vezes, tanto nos nossos atendimentos que a gente faz, são questões que as pessoas trazem para nós, né? E aí a gente tem que ajudar durante os processos as pessoas conseguirem aí resolver essas questões, que não são tão simples, né? A Jojo botou ali, ó, só quando você vai morar junto que você vai ver os defeitos da pessoa. Realmente, né, Jojo? Mas assim, eu estava conversando com o Luiz hoje, que assim, é uma coisa que é muito importante. Quem tiver oportunidade, tá? De fazer uma análise comportamental, do perfil comportamental do casal. Isso é essencial para você saber o que está impactando cada um. Porque, às vezes, a outra pessoa não sabe nem quem ela é. E nem o que acontece com ela. Então, boa noite. A Isis entrou aí agora. Oi, Isis, boa noite. E aí, sim, isso é muito importante, gente. Eu, como analista e trainer dessa ferramenta, ao longo dos meus atendimentos, eu percebi o quanto que isso impacta a pessoa. E eu já fiz muito ferramentas assim, de análise do casal. E aí você percebe o quanto que um sofre porque eles não conseguem se entender, porque elas não conhecem a si mesmas. E aí isso vem trazendo uma clareza, dá muita clareza para você, e aí você consegue, né, ainda que o outro seja diferente de você, que tem algumas questões, conseguem resolver. Então, seria muito bacana que num pré-nupcial, né, um encontro antes, as pessoas fizessem para elas se conhecerem. Tanto quanto um sócio, né, quando você for criar aí uma sociedade, também é essencial que você conheça quem é a pessoa que está junto de você, né, para você saber se eles vão realmente conseguirem se entender. E se não conseguir se entender, tem pontos para minimizar isso aí e conseguir regularizar essas situações. Tudo é possível quando se quer e se deseja. Ô, Rose, e o contraponto aí, que tudo tem os dois lados da moeda em todos os aspectos, né? Tem um contraponto aí, né? A pessoa, assim, é uma questão para a gente pensar aí, debater e alguém colocar alguma coisa aí. Quando a pessoa está muito leal e tudo, né? É muito leal, tem aquela lealdade. E se do outro lado a pessoa que está convivendo, a amizade, o companheiro, a companheira, ou a questão assim na rotina, mesmo no meio corporativo, no seu trabalho, no seu empreendimento, o que você esteja desenvolvendo, a outra pessoa nota o seu excesso de lealdade e ela começa a trabalhar com isso para poder tirar um proveito próprio daquela situação da sua lealdade. E aí, como é que fica isso? Isso aí, acontece muitas vezes. Né? Gente, vocês estão vendo isso hoje? Olha só, ele está vindo hoje assim, só com coisas profundas, hein? Vamos ajudar a Rose aí. Gente, olha, isso aí é um aspecto assim que no passado ela era muito requisitada, né? Essa lealdade aí no trabalho, nas equipes, e hoje, se você for olhar para a política, isso acontece muito. Muito, muito, muito. Né? São leais ao grupo, né? E aí as outras pessoas não acham que eles são. E aí começa diversas dificuldades aí, conflitos. Então, assim, existem realmente pessoas que querem tirar proveito, né? Mas quando você se autoconhece, você já sabe que você tem essa questão, você vai começar a observar e vai poder tomar providências, né? Utilizando alguns outros recursos para minimizar isso aí. Isso aí que é o mais bacana. Você minimiza. Tem um aspecto aí que você falou importante, que você tem o lado dessa ferramenta que nós somos analista trainer, né? Essa ferramenta comportamental americana, que é o lado de defesa dos interesses. Você tem que potencializar essa área ali para você
saber negociar com essas pessoas aí de forma que não deixe elas tirar proveito desse seu lado muito forte de lealdade, né? Então, tem como você se defender, sim. E tem como você desenvolver ferramentas e estratégias para conviver com isso aí de uma forma bem assertiva e bem suave, né? Assim, quando você falou isso, aí assim, me veio aqui na cabeça agora quantas pessoas, né, de relacionamentos que a gente observa, e eu não estou falando amoroso, não, tá, gente? Estou falando de forma geral. Que existem conflitos, que tem brigas, né? Tem problemas gravíssimos por conta disso. Exatamente por essas questões aí que as pessoas não entendem, né? Então, acho que nunca foi tão necessário você se autoconhecer como hoje, que é uma ferramenta aí, né, de autoconhecimento, para que você saiba até que ponto você vai. Porque se você pensar aqui na lealdade, gente, queria que vocês pensassem aí um pouquinho. Qual foi a última vez que você, por conta daquilo que você pensa, dessa sua lealdade, você teve um conflito com um amigo no seu trabalho, ou até na sua família, e que teve tantas dificuldades que você rompeu laços, né? E esses laços aí pode ter trago aí para a sua vida muitas perdas, né? Tanto pode ser financeira e ainda por cima pode ser de relacionamentos mesmo, de amizade, né? Afetivas também. Oi, Tibério, seja bem-vindo. Oi, José, bem-vindo também, tá? Eu estava falando, por isso que eu não dei boa noite. É muito bom ver vocês aqui. O que você acha disso, Luiz? Não, sim, sim. Porque, porque isso aí, esse rompimento muitas das vezes acontece porque o grau de lealdade da outra pessoa é bem mais baixo, né? Aí, aí você não aceita muito. Você, quando tem uma lealdade muito alta, você é muito leal a seus companheiros, as suas equipes, com quem você convive, você não aceita o mínimo sendo bem menor do que você tem muita dificuldade em lidar com isso, né? Então, acaba havendo algum rompimento, sim, às vezes de parcerias, às vezes de sociedade, de negócios, e mesmo de relacionamentos, né? Devido a esse fator aí, a pessoa que tem uma lealdade alta não aceita, é muito difícil aceitar isso, né? Então, assim, a gente percebe, né, que esse tema da lealdade, ele é muito profundo e pode trazer aí grandes dificuldades nesses relacionamentos, né? E assim, quem é que já alguma vez aqui teve alguma perda, pode ser até financeira, né? Porque aquele amigo que você considerava teu amigo, que você até emprestou às vezes um cartão de crédito, coisa que a gente não deve fazer de jeito nenhum, né? Ou você emprestou uma quantia, ou de repente, sei lá, tantas situações, né, que você passa e aí a pessoa não fez aquilo que você esperava. E aí você acabou trazendo aí uma dificuldade muito grande. Olha o que é que você colocou aí, ó. Você colocou isso aí, uma situação importante, que há muitos anos atrás eu tive um exemplo muito forte, que eu mudei sobre esse aspecto. Uma pessoa me pediu emprestado para usar o cartão de crédito para o casamento de uma filha dele, né? Essa pessoa. Aí depois a pessoa pagou a primeira, devolveu a primeira prestação e depois não pagou as outras. Eu tive que pagar a conta dessa situação que eu emprestei o uso do cartão de crédito para essa pessoa. Então, mostra aí aquele lado que eu falei antes, que é a pessoa se apropriar da sua lealdade, do seu grau grande de lealdade, e usar essa lealdade para tirar proveito da situação ali. Também tem casos que a pessoa pode ser, eu não sei mais, que eu depois não tive mais convívio com a pessoa, pode ser que a pessoa possa ter tido algum problema financeiro e ficou envergonhado de falar e não tocou sobre o assunto mais e também não cumpriu com aquele, né, com o acordado, né, que era ir transferir todo mês para mim uma quantia para fazer uso do pagamento dessa situação, né? Então é muito complicado, né? É muito complicado. Né? Gente, isso é uma coisa tão comum de acontecer.
por conta disso? Porque, assim, quantas vezes será que a gente, nas amizade mesmo, no trabalho, vamos pensar assim, porque isso é comum acontecer com um colega de trabalho, tá? Ele pedir para você um cartão emprestado, que ele precisa de comprar uma coisa naquele momento, esqueceu em casa, ou aconteceu alguma coisa, que ele vai te pagar e tudo, chega na hora, X, nada. E aí você fica numa situação que, olha só o contexto que pode ocorrer. Pode desequilibrar a sua vida financeira, pode desequilibrar os seus relacionamentos afetivos, porque se a sua esposa, sua namorada ou sua mãe, sei lá, descobre, e olha a questão aí que muitas outras coisas acontecem, né? Eu não estou falando de cartão, estou falando de qualquer coisa, até um carro ou alguma coisa, né? Assim, o Tibério ele falou que ele nunca emprestou cartão. Que bom, Tibério. Assim, eu também não empresto cartão. Isso aí eu aprendi isso foi através da experiência aí que o Luiz contou, né? Ele contou essa experiência aí e realmente é uma coisa que eu não desejo para ninguém, né? Porque pode acabar com a vida da pessoa, né? Dependendo da coisa. Isso você me fez lembrar agora, caramba. Tem coisas graves, às vezes, que acontecem pela questão da lealdade ou a não lealdade, né? Que como nós bem colocamos aqui, né, a pessoa leal não aceita de jeito nenhum a deslealdade intensa, né? A pessoa fica com raiva, fica possessa e muitas vezes até se vinga, né? Existe até um grau de vingança, né? Eu me lembro que, assim na minha adolescência para a idade adulta, estava passando da adolescência para a idade adulta, né? Eu tinha umas amizades, né? Eu sempre gostei muito de música, isso aí. Eu sempre coloco na live, né? Sou apaixonado por música e sempre fui muito ligado à música, né? Aí eu tinha, na época, aqueles discos de vinil, eu tinha uma coleção muito grande de vinis, né? E muito de rock. Eu sou eclético de diversos ritmos de música, né? Mas o rock é o que eu mais gosto, né? Aí eu emprestei para um determinado conhecido de um amigo meu, né? Que ele disse que tinha uma festa, aí estava sem discos para colocar na festa. Aí, acreditando nesse meu amigo, eu emprestei para essa pessoa que era amigo dele. Eu não conhecia a pessoa, né? Aí passou uma semana, ele ia devolver na semana seguinte. Uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, não devolveu. Aí eu cheguei para esse amigo, eu fiquei muito feliz, cheguei para esse amigo, falei, ele falou, ele não te devolveu, ele ficou muito chateado, né? Aí ele falou, então tá bom, vamos na casa dele lá. Aí era um bairro distante, nós pegamos, na época eu não tinha carro nessa época, nós fomos no ônibus, fomos lá na casa dessa pessoa, e ele mesmo não conhecia essa pessoa, era amigo dele, mas não conhecia nesse nível o que aconteceu. Foi uma coisa muito chata, muito chata. Quando chegou lá, aí eu comentei, aí eu cheguei lá e comentei, não, é porque... aí o pai dessa pessoa, né, assim, um cara fortão, né, chegou assim e falou assim, vocês são amigos do meu filho? Falei, não, ele tem mais amizade, mas aconteceu. Aí o que aconteceu? Ele perguntou, né? Não, eu falei assim, não é nada não, é porque tem um período aí, um tempo atrás, eu emprestei alguns discos para uma festa, e a pessoa, eu sei que não é por nada, mas a pessoa não teve tempo, eu falei assim com suavidade, não teve tempo, aí não devolveu, porque faltou tempo, com muita tarefa e tudo, né? Pode não ter tido tempo de devolver. Aí esse pai desse rapaz, né, chamou ele, falou assim, tal, isso aí você está com esses discos? Ele falou, tô. Aí ele falou assim, já tinha uns 3 meses, por que você não devolveu? Falando com ele alto. Falei, papai, por que não devolveu? Aí ele não respondia, ele deu um soco nesse rapaz na nossa frente. Ele era delegado de polícia, ele usou de violência, deu um soco nesse rapaz, mandou ele lá pegar, ele foi lá dentro, choramingando, pegou o disco e devolveu. Olha só, um ato de violência ali na minha frente por causa de uma situação. Se eu soubesse que ia ter uma via de fato, assim, eu nem ia lá, eu perdia, deixava para lá. Mas eu não ia imaginar. E esse amigo dele não sabia que o pai dele era tão violento assim. Então, para ver que situação que eu passei devido à lealdade ou então à raiva de ter sido enganado. Olha só, parece um filme, né?
Gente, então assim, o que que a gente está trazendo aqui hoje? A gente está trazendo aqui questões que, de vários contextos que a gente trouxe, para você perceber o quanto que a lealdade, ela impacta a nossa vida, né? Ela quebra a confiança, ela quebra relacionamentos, muitas coisas aí que são muito profundas. E o autoconhecimento, ele pode ajudar justamente nesse aspecto aí, para você se autoconhecer e perceber que pode ser diferente. Se o rapaz já soubesse isso, que o pai era dessa forma também, ou vocês soubessem, tenho certeza jamais que vocês iriam lá, né? Que são conflitos que não tem necessidade, né? A Jojo botou ali, ó, você estava no seu direito de pegar de volta as suas coisas, com certeza. Estava no direito, né? Mas poderia ter falado com o rapaz, né? Em vez de falar com o pai tá na situação, né? Mas isso tudo, gente, assim, se a gente for observar, isso tem a ver com o nível de lealdade, né? Nível de lealdade e aí também os valores que o pai tinha, né? Que a honestidade devia ser um valor muito forte para ele e que aí, no caso, foi, digamos que foi quebrado aí e ele quis dar uma lição para o filho, né? Já que ele era um delegado, né? Então, assim, Luiz, eu queria saber, o que que você imagina, né? Assim, será que as pessoas... Vamos perguntar para o pessoal primeiro. Você é leal aos seus valores? Porque isso é importante também, né, gente? Porque a gente tem os nossos valores. Será que na sua vida hoje, de 0 a 10, o quanto que você está sendo leal aí aos seus valores? Isso aí é uma coisa que é muito importante. Olha só que profundidade que você colocou aí, hein? Isso é muito importante, porque é uma questão muito delicada. Será que você, em algum momento, você está num convívio, está lá, tem um grupo grande lá, aí as pessoas estão com alguma coisa que estão falando, estão fazendo, você não concorda tanto, para você não está fora do seu valor. Será que você permite ficar separado sozinho, não pertencer àquele grupo, ou você cede e finge que aquilo ali está sendo agradável só para pertencer? Olha só, é muito delicado, não é tão fácil. Olha só, já está em nível de identidade. Ó, já foi... Não, porque é isso, lealdade consigo mesmo é muito importante aos seus valores. Quantas vezes as pessoas fingem estar gostando de alguma coisa, ou então fica sorrindo lá, mas por dentro está fuzilando, está doida para sair dali. E aí? Aí é muito diferente, né? Olha só, muito delicado isso aí, né? Olha só, a Dani botou ali que ela é muito verdadeira, né? E a Isis botou acima ali, né? Que ela é 10. Aí a Marilena botou que sai fora, mas a Jojo botou ali que às vezes, né, ela acaba cedendo. E a Marilena diz que sai fora. Tem hora que dá vontade de sair fora mesmo. Né? Não é fácil, não. Assim, aí vai ter muitas questões que vão precisar ser analisadas, né? Inclusive aí outros valores que a pessoa também tem, né? Então, assim, quando eu trouxe aqui essa questão aí, se você é leal aos seus próprios valores, né? Seria também para que a pessoa perceba que algumas vezes você, quando não é leal ao seu valor, gente, o que acontece? Você entra em conflitos internos. E aí você, às vezes, começa a ter problemas de saúde ou emocionais, você não sabe por quê, né? Então, isso aí é importante a gente pontuar aqui para você perceber, né, que existem coisas ou situações na nossa vida que a gente precisa observar, né? Afinal de contas, nós somos protagonistas aí da nossa história. A gente não pode deixar que o outro seja, né, digamos aí, o comandante da sua vida, né? Então, você tem que tomar aquela posição aí, né? Se realmente aquilo é importante para você, você não ceder, né? Tanto é que acontece em muitas situações aí que a pessoa se envolve em situações que não é do feitio dela por conta dessa questão aí da lealdade, né? Quem é que já ouviu falar sobre isso? Mas tem uma ferramenta que sobrepõe toda essa questão aí. Qual é a ferramenta que a gente pode usar? Vamos ver se vocês conseguem identificar. Que você pode usar, que pode equilibrar toda essa questão aí da lealdade, aceitar, não aceitar, concordar ou não.
com a ferramenta. É tão simples, mas é Vamos pior. deixar você trazer isso aí para o pessoal. A gente esquece dessa ferramenta. Que ferramenta seria essa que pode equilibrar toda essa questão de você concordar ou não, ferir ou não seus valores dentro dessa parte de lealdade ou de confiança? Qual seria essa ferramenta? Vocês Bom, sabem dizer? tem várias, né? Assim, Mas uma tem que uma que é fundamental, que é o quê? perda de ganhos aí que você pode estar sabendo aí como é que você vai lidar com isso. A Jojo passou raspando. É o diálogo. Ela falou sinceridade. É o diálogo. Se você não concordou, se você não aceita, se você não está confortável, chama a pessoa, faz um diálogo. Tem a ver com a ferramenta de perdas e ganhos, sim. Você mostra o que é importante para você, o que impacta você negativamente, o que impacta positivamente, e procura ver o que é que a pessoa coloca, que para ela é importante ou não, que aí há ali uma negociação que eu falei ali dentro da defesa dos interesses para poder um cede de um lado, outro cede do outro, e no final equilibra. É uma ferramenta importante, a comunicação. É engraçado que você falou isso, aí assim, veio na minha mente assim que, até acho que a gente já falou isso numa outra live, mas muitas situações, né, que você chama a pessoa, né, que às vezes você não lembra do nome, né, mas você chama a pessoa, conta como é que aquilo está te machucando, como é que aquilo está impactando em você, que você não gostaria que fosse aquilo, e aí vocês vão fazer aquela negociação. Né? Aí quando vocês fazem a negociação, aí tudo consegue ser resolvido de uma maneira mais simples, é bem simples na verdade. Mas aí a pessoa também tem que ser aberta, né, à negociação. Né? E aí tem que ser bem pensado nisso. Pessoal, o que vocês estão achando aí da lealdade? Será que está sendo impactada aí na vida de vocês? A Maria Helena botou ali que meditar também é uma forma que ela utiliza, uma técnica, né? Para ela poder conseguir resolver essa questão aí. Tem essa questão aí também, né? Mas aí já entra num campo mais sutil, né? Que é você usar da conexão com o universo, aí já vai aprofundar numa outra área, né? Que aí as coisas se organizam primeiro. Não tem aquele dito popular, tudo como é em cima é embaixo, e como é embaixo é em cima, é isso aí. Porque se você entra em sintonia com a frequência assim mais profunda no universo, as coisas vão se organizar primeiro lá, depois se organizam aqui. Aí é outra questão que é muito mais sutil, né? É muito mais subjetivo, né? A Jojo botou ali que ela está aprendendo a meditar. Que bacana, Jojo. Bacana, Isso daí né? ajuda Muito bastante. bom. Muito mesmo. Muito bom. A prática é muito importante. Quanto mais você pratica, mais você se aprofunda. E ao se aprofundar, você conhece com mais clareza a sua essência. Quem é você? Qual a sua identidade profunda, verdadeira, não ao que as pessoas dizem que você é, não o que você acha que é. Que você pode ser muito mais do que você possa imaginar, mas você tem que se aprofundar nessa essência sua, lá no seu eu mais profundo. E a meditação te leva a essa condição, tranquilamente. Né? Então, assim, é uma coisa bacana da gente prestar atenção, né, gente? A gente trouxe hoje esse tema da lealdade, a gente trouxe aqui vários contextos, né, que existem, porque a lealdade é aquela conexão que você tem com o outro. Né? Então, algumas vezes você... Porque, assim, às vezes, a fidelidade, né, ela tem a ver também com o amor, né? Digamos assim, um relacionamento amoroso, né? A paixão, aquela coisa toda. Mas a lealdade, ela vai muito além disso aí, né? Então, às vezes, você vê casais aí que eu já vi, que às vezes tem 60 anos que eles estão juntos, aquele casal, e nem se ama mais, mas estão ali por lealdade. Olha só o quanto que isso acaba... Mas você colocou uma questão aí que agora me fez lembrar agora, né? Que muitas vezes as pessoas no seu relacionamento ali que está vivendo, vamos dizer, com uma pessoa
aconteceu que não deu muito certo um casamento, né? Você colocou essa questão e você não trouxe aqui ainda, que é muito, achei muito interessante esse ângulo de visão. Que aí vamos dizer, aquele companheiro, aquela companheira adoeceu, por exemplo, e ela não tem ninguém que vá cuidar daquela pessoa. Essa pessoa que está com outro relacionamento vai lá cuidar dessa pessoa aí. Aí o outro fica enciumado, pensando que ela ainda tem alguma questão com essa outra pessoa. Será que isso aí acontece ou não? É apenas uma lealdade pelo convívio que já aconteceu. E aí, Rose? Isso é muito profundo. Olha só, hein? Você está querendo trazer isso assim, dando spoiler, mas olha, gente, isso acontece mesmo. Existem relacionamentos aí que você vê que a pessoa ela não tem mais nenhuma questão amorosa, né? Nenhuma paixão mais com a pessoa já. E eu já escutei muitas pessoas falando sobre isso, né? Que foi cuidar da pessoa, porque não tinha ninguém que pudesse assumir, e ela tinha se casado com ela, tinha. Olha só. Eu sou leal a ela, porque olha só, eu fiz uma promessa perante a Deus. Olha só o que a pessoa falou para mim, que ela tinha feito aquela promessa que iria cuidar do outro até que a morte separasse. Olha o tamanho da lealdade que essa pessoa tem e o quanto que isso vai impactar na vida das pessoas. Né? A Jojo ali botou compaixão. Jojo, muito bacana, muito bacana. Ver aí com essa lealdade que você tem, né? Então, a intensidade dessa lealdade aí, né? E aí, assim, são contextos muito profundos e diferentes, né? Que a gente poderia ficar falando horas aqui, né? Porque essa questão da lealdade, ela vai muito além, né? Ela vai a uma questão até que eu falei para vocês, espiritual, né? Então, isso aí tem a ver, sim, com muita coisa até na Bíblia, se for pessoas que estejam aqui, elas poderiam ter um viés religioso aí também, né? Isso aí, cada uma crença, e aí tem a ver com muitas outras questões que a gente não vai trazer aqui, que a gente está falando aqui de comportamentos apenas, né? A gente está falando de coisas científicas, né? Para ver como é que nós nos comportamos, como é que acontece isso. E quando a gente traz para frente, para a luz, né, para a consciência, se conscientiza disso, que você percebe, né? E pode ter outras maneiras de mudar isso aí também, se for de sua, digamos assim, se você achar que é importante. Como eu já fiz em muitas situações comigo, né? A cada 6 meses eu faço essa análise comportamental para poder ver como é que está e, dependendo como estiver impactando o meu estado atual e eu quiser mudar, eu faço essa mudança. Né? Então, por isso que é bacana. Agora eu estou olhando aqui, que coisa, né? Hoje eu estou inspirado, né? Não é brincadeira, não. A questão da lealdade. Nós falando de pessoas, estamos falando de relacionamento, estamos falando de equipes, estamos falando de negócio, estamos falando de empresa, estamos falando de consigo mesmo, com seus valores. E aquela questão da lealdade com a matéria. Por exemplo, a pessoa tem um carro, ela é apaixonada por aquele carro. Aí ela só vive ali cuidando daquele carro. A pessoa tem, por exemplo, uma coleção de alguma coisa que tá incomodando o outro, que está crescendo ali, quase não cabe mais dentro de casa. Aí a outra chega a um ponto que você fala assim, ou isso, você se desfaz disso tudo, ou fica comigo. Uma coisa ou outra. E aí? E aí, como é que fica isso? Olha só. Isso aí também é muito, muito interessante e a pessoa fica muito ali impactada naquele momento. E aí, o que é que eu faço? Né? Porque eu se perguntei, desapegar. Tem pessoa que tem a lealdade tão grande que apega com o negócio. Né? Eu vi pessoas, eu conheci pessoas, por exemplo, eu vi uma pessoa assim que se relaciona muito bem no seu relacionamento, mas ela tem umas questões assim de apego muito grandes. A pessoa guardava até as crianças, os filhos dela já estavam com 15 anos, 17 anos, ela ainda tinha roupa de bebê dessas crianças dela. E aí? Em vez de dar para outras pessoas, doar, não, estava lá pegada com aquilo ali. Então mas muito... isso aí era um apego emocional, né? Não, mas às vezes não é emocional, às vezes é que a pessoa tem aquilo ali, com a lealdade é tão grande que ela não quer esquecer aquele momento, quer estar pegada àquilo ali.
e ela que não consegue, é o jeito dela ser assim mesmo, né? E aí? Ô, Luiz, assim, a live está muito legal. Esse Está tema, aprofundando muito, mas a hora está passando e temos pois poucos é, minutos. está Então, arriscado cair. eu Conta para o quero. pessoal aí sobre esse evento de hoje. Convida aí, conta Sim, tudo. O sim. que vai Eu acontecer hoje? Hoje eu estou muito feliz porque a minha terceira experiência como escritor, né? Estou no um livro chamado Crises, né? Que é para empreendedores, que é para pessoas que, que tenham assim um convívio no corporativo e também querem fazer algum negócio, desenvolver algum tipo de negócio, né? Tem vários coautores, né? Que são especialistas em assuntos pontuais que podem ajudar muito essas pessoas a desenvolver seu negócio ou entender o porquê não está dando certo. Esse livro aí é muito bacana. Vai ser um livro assim que vai ser referência para muita gente aí que estão precisando regular essa situação de o que fazer na vida em termos de empreendimento, em termos de negócio, em termos de desenvolver sua carreira, ou coisas novas que querem buscar ou talvez estudar uma coisa nova e tudo. Então, é muito bacana esse livro para essa questão. O nome do livro é Crises. Tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo também. O lançamento desse livro vai ser hoje às 20 horas. Nas nossas redes sociais, a Rose colocou para todo mundo, eu coloquei também. Tem lá o link do Zoom lá, né? Depois a Rose vai colocar aí para vocês que são aí do grupo dela, esse link do Zoom para vocês participarem ao vivo, que eu vou estar lá presente junto também, né? Fazendo parte, que eu sou dos coautores desse livro também. Né? Estou muito feliz desse lançamento, minha terceira experiência como escritor. Que minha ideia, minha missão era trazer para o maior número de pessoas todo aquele conhecimento que eu vou me adquirindo, que eu vou me apropriando deles. Que não adianta você só conhecer, você tem que levar para frente esse conhecimento e ajudar a pessoa a se desenvolver também. Então, conto com vocês lá nesse lançamento lá. Estou muito Olha feliz. só, E que quando vocês bacana. estiverem lá, vou ficar mais feliz ainda ver vocês juntos lá comigo, lá, dando esse apoio. Ô, Luiz, conta então para as pessoas, rapidamente, assim, em 30 segundos, aonde é que as pessoas podem pegar o link para adquirir esse livro, se eles não puderem estar presentes lá hoje no evento. No Facebook lá, Luiz Sá, né? No meu Facebook, também lá no Instagram, luissá.oficial. E aqueles que eu tenho WhatsApp, eu vou colocar, né? Alguns eu já coloquei. E a Rose também vai colocar para vocês aí esse link aí para vocês estarem conhecendo essa obra aí, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Olha só, gente, eu já coloquei lá no grupo, tá? Hoje. E ainda tem mais, eu botei um presente. Por quê? Você vai poder adquirir hoje no pré-lançamento, tá? Com 40% de desconto. Olha só que bacana, hein? Já tá lá. Então, e na bio do Instagram, luissá.oficial, é isso? Isso. Tá lá na bio do Instagram, pode clicar lá, tá? Que você consegue adquirir o livro por lá, tá? Com esse desconto de 40%. Que, na verdade, esse pré-lançamento é o e-book, né? É o livro digital. Porque o físico, para a pessoa, se ela se interessar pelo físico, é só ela dizer que é o físico, né? Que quando chegar, eu aviso a pessoa que chegou, aí a pessoa, eu passo o link para a pessoa, né? E aí a pessoa fala assim, tá bom, eu estou comprando aqui, aí quando identificar lá, né? Identifico lá o pagamento, eu já envio pelo correio para a pessoa, né? Que aí olha vai só, estar a Marilena botou ali, ó. Olha o meu, viu? É só dizer se quer o físico ou se quer o digital, né? A pessoa se pronuncia que eu já reservo, se for o físico, eu já reservo, que eu tenho poucas unidades. Aqueles que chegar na frente vão ser felizados. Depois só no Amazon. E na Amazon vai ser outro preço. O preço é maior, né? Não é com esse ponto aí bacana aí, né? Olha só, gente. Então, só mandar um direct, tá? Ou para o Luiz ou para mim, ou mandar uma mensagem no meu WhatsApp. A menina já falou físico, eu já vou botar na lista. Bota na listinha, tá? Que aí a gente entra em contato com vocês, né? Até para poder a gente fazer essa seleção aí, né? Essa reserva. Isso mesmo, Marilena? Está reservado já está aqui na lista. Ó,
Luiz, já vamos nos despedir, porque ó, já está aqui 7 horas. Muito obrigado por me convidar mais uma vez. Conto com vocês lá no lançamento. Eu vou ficar muito feliz de ver vocês lá. Vai ser muito bacana. Vai ser pelo Zoom. Esse apoio aí. Aí o link vai ser colocado aí no particular e está lá também no Instagram e está lá também no Facebook. Um grande abraço para vocês. Obrigado pela participação. Gratidão, pessoal. Ó. Gratidão, Luiz, por você estar aqui e ter feito essa live com a gente hoje, tá bom? Num dia tão importante para você. Foi muito vibrante, a gente esqueceu até da hora. Tchau para vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau.